Olá, equipe de Gaave. Nessa videoaula vamos estudar o produto escalar entre dois vetores. Vamos nessa? Chama-se produto escalar ou produto interno usual de dois vetores, U e V, em R3, e se representa por U pontinho V ou UV entre esses dois símbolos ao número real obtido somando os produtos das respectivas coordenadas, dos vetores U e V. Então, o U escalar V é igual a x1, x2, que é a primeira coordenada de U vezes a primeira coordenada de V, mais o produto das segundas coordenadas de U e V, mais o produto das terceiras coordenadas de U e V. Bom, o módulo ou norma de um vetor V em R3 é representado por módulo de V, ou entre duas barras verticais, e é o número real não negativo obtido pela raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas de V. Aqui, pessoal, estão em R3 a definição. No entanto, a gente pode pegar uma definição análoga em R2, apenas vindo aqui e desconsiderando essa terceira coordenada. Então, vamos ter essa definição em R2 de forma análoga. Então, todas essas definições aqui são dadas em R3. Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. Qual é o versor desse vetor aqui, olha, 2, menos 1? Vamos lembrar o seguinte, eu desenho aqui o vetor 2, menos 1, então eles estão aqui, olha. Aqui o 2, aqui está o vetor V. Bom, esse vetor, se a gente usar a definição anterior, a gente sabe que o comprimento dele é dado por, vamos lá, então, o módulo de V, que é o comprimento desse vetor, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Bom, ou seja, raiz de 5. Esse vetor V aqui, ele tem comprimento raiz de 5. Vamos lembrar que o versor de V nada mais é que um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido de V, no entanto, ele tem comprimento igual a 1. Então, aqui, geometricamente, está o versor de V. Bom, se esse V tem comprimento raiz de 5, a gente pode obter, então, o versor de V apenas dividindo o vetor V por raiz de 5. Tá vendo? Então, de uma forma mais geral, pessoal, o versor de um vetor V é dado pela divisão do vetor V pelo seu módulo. Olha só. Outra aplicação direta para o produto interno entre dois vetores é o cálculo entre a distância de dois pontos quaisquer. Por exemplo, olha, vamos pegar aqui o ponto A, menos 1, 3, e o ponto B, 0, 1. Se eu quero calcular a distância entre A e B, eu posso simplesmente calcular o módulo do vetor AB, ou do vetor BA, tanto faz. Bom, esse vetor AB, se eu coloco ele aqui com origem no plano cartesiano, olha só. Então, só para ficar claro, aqui a gente tem um vetor AB. Esse vetor, ele vai ter aqui em cima, coordenadas. Só um instante que for torto, Aqui vai ter coordenada 1, correto? E aqui, se eu descer 2 unidades, aqui ele vai ter coordenadas, então, só para fazer aqui bonitinho, Opa. E aqui vai ter coordenadas, então, no caso, menos 2. Bom, então, o que eu quero dizer? Na verdade, o que a gente tem é que a distância D entre A e B é igual ao módulo do vetor AB, que nesse caso é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, ou seja, raiz de 5. Isso aqui a gente fez um exemplo no R2, mas se você vai lá para o R3, o que a gente vai ter é que, analogamente, a distância entre dois pontos A e B qualquer é igual ao comprimento do módulo
ou melhor, é o comprimento do vetor AB, ou seja, a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. A gente poderia, então, né, usar essa fórmula para calcular, né, a distância que a gente acabou de encontrar. Olha só, no caso anterior, o que a gente tem? Que a distância entre AB é igual a quem? A raiz quadrada, né, de 0 menos 1 ao quadrado, ou seja, 0 mais 1 ao quadrado, mais 1 menos 3 ao quadrado, ou seja, raiz de 5, como a gente acabou de calcular. Algumas propriedades, então, do produto escalar. Se eu tenho dois vetores, U e V, aliás, e W, três vetores, U, V e W, então o produto escalar entre U e V é igual ao produto escalar entre V e U, ou seja, ele é comutativo. Se eu tenho U escalar com V mais W, é igual a U escalar V mais U escalar W, ou seja, eu posso aplicar aqui, entre aspas, a distributiva à esquerda. Se eu tenho um escalar alfa e multiplico pelo produto escalar entre U e V, alfa aqui, galera, é um número real, beleza? Vai ser igual a quem? Alfa U escalar V, ou então igual a U escalar alfa V. Outra coisa, se eu tenho U escalar U, vai ser igual ao módulo de U ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero, e vai ser igual a zero se somente se U for o vetor nulo. Então, olha só, U escalar U é igual ao quadrado do módulo de U. Outras propriedades também que seguem são as seguintes. Dados dois vetores U e V, a gente tem que o módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais duas vezes o módulo de U escalar V mais o módulo de V ao quadrado. Se for menos, então vai ficar menos duas vezes U escalar V. Outra coisa, U mais V escalar com U menos V é igual, né, ao quadrado do módulo de U menos o quadrado do módulo de V. Bom, a terceira propriedade aqui diz o seguinte, que se U e V são vetores não nulos e θ é o ângulo entre U e V, então U escalar V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Essa propriedade é uma consequência direta da lei dos cossenos. Bom, olha só, pessoal, isso nos dá aqui, então, uma fórmula para encontrarmos o ângulo entre dois vetores. Ou seja, se eu isolo aqui o cosseno de θ, a gente vai ter que o cosseno de θ é igual a U escalar com V dividido pelo módulo de U, que multiplica o módulo de V. Bom, se θ for o ângulo de 90 graus, então o cosseno de 90 graus é zero. O que isso quer dizer? Que eu posso multiplicar cruzados aqui e vamos ter que U escalar V vai ser igual a zero. Em outras palavras, U e V são vetores ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, se e somente se o produto escalar entre U e V for igual a zero. Olha só um exercício bacana, então, olha. Determinar o valor de x para o qual os vetores V, que é igual a x34, e W, que é igual a 3,12, sejam perpendiculares. Antes de resolver o exercício, eu fiz aqui uma ilustração na GeoGebra para mostrar o que está acontecendo. Eu construí aqui o vetor U, né, que é o vetor A34, eu usei A no lugar de x, e o vetor V, 3,12. Então, observe, olha só, aqui eu tenho o vetor V, aqui o vetor U e o ângulo alfa entre eles. À medida que eu mudo esse valor de alfa, o vetor U vai mudando, olha só. Vou colocar aqui girando automaticamente. Olha o que está acontecendo. Olha o arco entre eles, olha. Deixa eu achar uma posição melhor. Olha lá, olha o alfa, tá vendo? Olha, 56, 70, tudo. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar esse valor de A em que esse ângulo vai valer 90 graus. Aproximadamente, olha só, aqui, pela tabelinha, a gente tem que esse valor de A vai ser, sei lá, algo em torno de menos 1, algo em torno de menos 3 e menos 4, tá vendo?
que vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Voltando então, né, para o nosso exercício, olha só o que a gente tem. Basta a gente verificar aqui então que esses vetores vão ser ortogonais ou perpendiculares, né, quando a gente tiver v escalar u igual a zero. Só que v escalar u é o mesmo que x, 3, 4, escalar com 3, 1, 2, igual a zero. Esse produto escalar vai ser igual a 3x mais 3 mais 8 igual a zero. Olha só, x vezes 3, 3x. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Ou seja, isso nos dá aqui 3x é igual a menos 11. Ou seja, x é igual a menos 11 sobre 3. Ou seja, algo, né, perto de 4, entre menos 3 e menos 4, que era o que a gente tinha visto, né, lá naquele exercício. Olha só, voltando lá para vocês verem, olha só, tá vendo? O que a gente tem aqui é algo, né, entre menos 3 e menos 4. Olha, se eu chegar aqui um pouquinho mais para o lado, vai chegando bem perto, olha, algo em torno de menos 3,6. Tá vendo, pessoal? Então, o que a gente faz analítico, né, coincide com o que a gente faz geométrico. Beleza? Mais um exercício, olha. Ache o ângulo entre os seguintes pares de vetores: 2, 1, 0 e 0, 1, menos 1. Eu vou chamar esse primeiro vetor aqui de u, ou seja, u é igual a 2, 1, 0, e v é igual a 0, 1 e menos 1. A gente já viu, pessoal, que o cosseno de θ no ângulo entre os vetores é igual a u escalar v dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Ou seja, o cosseno de θ, que é o ângulo dos dois vetores, é igual a u escalar v sobre módulo de u que multiplica módulo de v. Bom, vou calcular aqui embaixo primeiro quem é módulo de u, que é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, ou seja, raiz de 5. E vou colocar também aqui o módulo de v, que é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 2. Isso nos dá, então, que o cosseno de θ vai ser u escalar v, ou seja, 2 vezes 0, que dá 0, 1 vezes 1, que dá 1, 0 vezes menos 1, que dá 0, ou seja, mais 0, dividido, né, por raiz de 5 vezes raiz de 2, ou seja, é cosseno de θ igual a 1 sobre raiz de 10. Usando uma calculadora ou uma tabela trigonométrica, a gente tem que o ângulo θ ele vai ser de aproximadamente 71 graus. Beleza, pessoal? Então aqui a gente precisa de uma calculadora para fazer essa operação. Bom, seja v o vetor x, y, z. A gente chama de ângulos diretores de v os ângulos alfa, beta e gama que v forma com os vetores i, j e k, ou seja, os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Olha só, aqui a gente tem o nosso vetor v, aqui em preto, correto? O ângulo alfa, o ângulo diretor alfa, nada mais é que o ângulo entre v e o vetor i. Olha, o vetor i está aqui embaixo, tá vendo? Já o ângulo beta é o ângulo formado entre v, né, e o vetor j, que está aqui o vetor j, olha, vetor diretor do eixo y. E, por sua vez, o ângulo gama, né, é o ângulo formado, né, entre o vetor v e o vetor k, que está aqui. Bom, pessoal, então a gente tem que os cossenos diretores de v são os cossenos de seus ângulos diretores. Exemplo, olha, vamos calcular os ângulos diretores do vetor v igual a menos 1, 0, raiz de 3. Eu vou subir aqui um pouco. Eu já desenhei aqui
vetor, então, né, esse aqui é o vetor, né, menos 1, 0, raiz 3, ou seja, menos 1 em x, 0 aqui em y e raiz de 3 em z. Então, vamos lá. A gente sabe, né, que cosseno de alfa é igual ao vetor v escalar com o vetor i dividido pelo módulo de v vezes o módulo de i. Bom, já o cosseno de vetor beta é igual a módulo de v escalar com j dividido pelo módulo de v que multiplica o módulo de j. Bom, já, né, o cosseno de gama é igual a módulo de v, é igual a v, né, escalar com k dividido pelo módulo de v vezes o módulo de k. Vamos lembrar, pessoal, que o vetor i é o vetor 1, 0, 0. O vetor j é o vetor 0, 1, 0. E, por sua vez, o vetor k é o vetor 0, 0, 0, 1. Todos eles, né, têm módulo igual a 1. Então, a gente tem que o módulo de i é igual a módulo de j, que é igual a módulo de k, que é igual a 1. Falta calcularmos, então, agora, né, o módulo de v. O módulo de v é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, né, mais raiz de 3 ao quadrado, ou seja, é raiz quadrada de 1 mais 3, ou seja, módulo de v é igual a 2. Eu vou só separar aqui nossa tela, para não ficar muito embaraçado, né? Bom, e a gente tem então o seguinte, pessoal. Cosseno de alfa é igual a quem? V escalar i. V escalar i vai ser o seguinte, olha. Menos 1 mais 0 sobre o módulo de v, que é 2, vezes 1. Ou seja, menos meio. Cosseno de beta é igual a v escalar j. V escalar j vai ser igual a 0 mais 0 mais 0 sobre 2 vezes 1, que é 0. E, por sua vez, a gente tem que v escalar k é igual a 0 mais raiz de 3 sobre 2 vezes 1. Ou seja, cosseno de gama é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, agora a gente consegue, então, com o auxílio, né, de uma calculadora, encontrar, né, esses... Só um instante. Deixa eu organizar aqui para a gente descer para baixo. Pronto. Então, olha só. Usando a calculadora, a gente tem o seguinte, pessoal. Olha só. Daqui, o arco que tem cosseno igual a menos meio. Quem tem cosseno igual a meio é 60 graus. Se eu jogo isso lá para o segundo quadrante, aqui a gente tem que alfa vai ser igual a 120 graus. Cosseno de beta é igual a 0. Isso nos dá que beta é igual a 90 graus. E, por sua vez, cosseno de gama é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso nos dá, então, usando uma tabela, né, que gama vale 30 graus. Bom, pessoal, então a gente acabou de achar, então, né, os ângulos diretores do vetor v. Se alfa, beta e gama são os ângulos diretores de um vetor v, a gente tem que o versor de v é dado pelo vetor u igual a cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Ou seja, os cossenos diretores vão nos dar, né, o versor do vetor v. Além disso, a gente tem como consequência direta é que cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama vale 1. Vamos usar essas relações, então, para resolver o seguinte exercício. Os ângulos diretores de um vetor são alfa, 45 graus, 60 graus.
Vamos então determinar quem é esse ângulo alfa. Bom, a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama vale 1, ou seja, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de 45 graus. Bom, lembrando que beta vale 45 graus e gama, né, vale 60 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou seja, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Mais cosseno de gama. Cosseno de 60 graus é meio, então mais meio, né, ao quadrado é igual a 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 2 sobre 4 menos 1 sobre 4. Ou seja, a gente vai ter então, né, que cosseno ao quadrado de alfa é igual a, tirando aqui o mínimo múltiplo comum, é igual a 4 menos 3 sobre 4, que é igual a 1 sobre 4. Se cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 quarto, isso nos dá que cosseno de alfa vai ser igual, né, a mais ou menos meio. Bom, pessoal, aqui a gente vai ter então duas possibilidades para o ângulo alfa. A gente vai ter que alfa vai ser igual a 60 graus, porque 60 graus tem cosseno igual a meio, ou alfa vai ser igual a 120 graus, que tem cosseno igual a menos meio. Uma vez, né, que o ângulo entre dois vetores é sempre menor do que 180 graus. Beleza? Então, aqui temos duas possibilidades. Alfa vale 60 graus ou alfa vale 120 graus. Bom, se eu tenho agora os vetores U e V, com U e V não nulos, e θ é o ângulo por eles formado. A projeção de U sobre V é o vetor W representado na figura abaixo. Olha só, para encontrarmos a projeção de U sobre V, a gente faz o seguinte, olha, a gente vai traçar uma reta perpendicular a U que passa pela extremidade de V, ou seja, essa reta aqui, olha. Pronto. Vou até fazer ela fininha para não misturar. Agora, a gente vai ter aqui embaixo, então, exatamente a projeção de U sobre V. A projeção de U sobre V é esse vetor aqui, olha, que tem, nesse caso, a mesma direção e o mesmo sentido, né? E a mesma direção que o vetor V. Aqui, então, está em verde, né? A gente tem o vetor W, que é a projeção de U sobre V. Ah, Bruno, mas aqui eu peguei o ângulo θ menor que 90 graus. Se o ângulo θ for maior que 90 graus, então vamos ter a seguinte situação. Olha só, a gente novamente vem aqui e pega a reta suporte do vetor V. Vou pegar aqui a reta suporte do vetor V primeiro, olha só. Pronto, olha. Para esse lado. E agora traçamos uma perpendicular a essa reta suporte, passando pela extremidade do vetor U. Pronto, olha, perpendicular. Aqui, pessoal, tanto lá, tanto aqui, é 90 graus, olha, perpendicular. Pronto. Assim, a gente acabou de encontrar, então, a projeção do vetor U sobre o vetor W, que é esse vetor aqui verde, olha. Aqui está, então, o nosso vetor W. Então, o que eu chamo a atenção? Se θ for menor que 90 graus, o vetor W tem a mesma direção e mesmo sentido que V. Se θ for maior que 90 graus, W então vai ter a mesma direção, no entanto, sentido oposto ao de V. O vetor W, pessoal, que é a projeção de U sobre V, é dado pelo produto escalar de U com V, dividido pelo produto escalar
de V com V, tudo isso multiplicado pelo vetor V. Olhem só, quer ver? Vamos aqui então, né, determinar a projeção do vetor U dado sobre o vetor V dado. Primeiro passo, a gente precisa calcular então U escalar com V. Então, olha só, U escalar com V é igual a 2, 3, 4, escalar com 1, menos 1, 0. Ou seja, vale 2 menos 3 mais 0, que vale menos 1. Agora, a gente precisa, né, de V escalar V. V escalar V é igual a 1 menos 1, 0, escalar com 1 menos 1, 0. Ou seja, vale 1 mais 1, que vale 2. Logo, pessoal, o vetor W que a gente procura, que é a projeção de U sobre V, vale U escalar V, que nesse caso é menos 1, dividido, né, por V escalar V, que nesse caso vale 2. Tudo isso multiplicado pelo vetor V, ou seja, pelo vetor 1 menos 1, 0. Isso nos dá que a projeção, então, de U sobre V vai ser o vetor menos meio, meio e 0. Observem que ele tem, nesse caso, mesma direção, mas sentido, né, oposto ao vetor V. Isso quer dizer, né, que esse ângulo θ entre esses dois vetores vai ser, né, maior que 90 graus e menor que 180 graus. Como eu já mencionei, embora eu tenha utilizado muitos exemplos em R3, tudo que foi feito aqui também vale para R2. Beleza? Eles vão ser ortogonais se o produto escalar deles for 0. Para encontrar o módulo, basta desconsiderar a terceira coordenada, e assim, tanto para os cossenos diretores, ângulos diretores e as projeções. Tá ok?